Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara, sou consultora do programa TBS e eu estou aqui com a Simone hoje. Nós vamos falar de algumas dicas e algumas sugestões para essa reta final do ano, né? A Simone vai começar e depois a gente vai trabalhar algumas sugestões com vocês. Isso mesmo, Bárbara, obrigada. E é isso, foi como a Bárbara disse, a gente está nessa reta final do ano letivo e a gente já fez uso aí, né, de várias ideias, nosso repertório acaba precisando desse reforço, né, para a gente poder continuar oferecendo oportunidades reais, né, de desenvolvimento e aprendizado. E por isso acabamos identificando que esse é o momento ideal para a gente poder propor algumas atividades, né, para trazer variedade para a sala de aula, focando naturalmente nesse envolvimento dos alunos, né? Pensamos em atividades simples, né, que vão contar com essa participação ativa dos alunos, porque acreditamos fortemente que o aluno é o maior responsável, né, pelo seu aprendizado quando ele é colocado nessa situação de protagonismo, né? Então, ele constrói o seu próprio conhecimento. Nada mais interessante do que a gamificação, né, que funciona para estimular esse interesse, em qualquer que seja o conteúdo, para promover a participação autêntica do aluno, desenvolvendo criatividade, autonomia, né, promovendo naturalmente trocas enriquecedoras, né, e através dessa solução, né, de situações problema, né, eles vão ter acesso a poder se desenvolver cada vez mais, né, quando eles take stage, né? Então, pensando exatamente nesse protagonismo do aluno e em gamification, né, em gamificação, é, ela acaba trabalhando para esse fim, né? Então, nós estamos aqui para sugerir algumas atividades lúdicas, tais como jogos, né, que desafiam e estimulam esse pertencimento, essa ideia de equipe, de um ajudando o outro, e onde cada aluno acaba tendo, né, a sua atuação valorizada e, naturalmente, desenvolve mais ainda, né, suas habilidades, né, ao assumir esses diferentes papéis. Então, vamos a essa primeira atividade a ser sugerida, né? Ela é naturalmente a nossa caça ao tesouro, né? Ah, através dessa atividade, que requer uma preparação prévia, se o professor quiser naturalmente montar, né, quais serão as pistas, ela é capaz de manter esses alunos bem envolvidos, né? E durante toda a atividade, né? O professor naturalmente selecionaria, né, um conteúdo, um determinado conteúdo, para que ele possa escolher quais serão essas perguntas que cujas respostas serão essas dicas, né, dadas nos cards, né, nos cartões, para que os alunos consigam procurar, né, dentro da sala de aula ou dentro da própria escola, conforme for, né, esse ambiente, e eles se envolvem, eles gostam muito, eles também naturalmente usam muito mais da criatividade se, ao invés de o professor, né, fornecer esses cartões, né, com essas pistas sobre o que os alunos vão buscar, se os alunos são divididos em grupos, por exemplo, e um determinado grupo faz, né, o card com um número limitado, né, de pistas para o outro grupo e vice-versa. Dessa forma, eles vão estar mais motivados ainda, porque vão estar envolvidos no fazer, né? Que é o que nós acreditamos, né? Que quando o aluno está envolvido nesse fazer, ele naturalmente extrai muito mais disso tudo, né? Então, conforme eu disse, ele pode ser realizado através de uma busca de conteúdo ou palavras. Digamos que o professor selecione uma determinada unidade do material, né? E ele quer reciclar esse conteúdo. Então, ele pode pedir aos alunos
que analisem a unidade e de que eles extraiam dali 3 perguntinhas e que eles vão ter essas perguntas para o outro grupo correr atrás, né? As pistas, o próprio grupo esconde, né? Que podem ser o quê? Desenhos, né? Naturalmente, cada aluno pertencente àquele grupo teria um papel, que vai ser o da discussion, né? O da discussão do que eles vão incluir, quem vai ficar responsável por fazer esses desenhos, ou até mesmo, se eles identificarem, de acordo com esse conteúdo, né? O que pode servir de tesouro, né? Para essa busca, eles assim podem fazer, né? Aí vai contar muito com o que os alunos compreendem como sendo possível ali naquele determinado ambiente, né? Então, é super envolvedor, é uma atividade que pode trazer ganho para qualquer que seja o conteúdo a ser trabalhado, né, e reciclado naturalmente, né? Então, como uma segunda ideia, né, nós temos aí o bingo, né? O nosso bom e velho bingo, né? Ele também, por ser bastante divertido, porque ele estimula, né, a competição, ele deixa realmente os alunos bem empolgados, né? E, novamente, nós temos ideias que são para crianças de todas as idades, né? Aquela que ainda não escreve, que pode se utilizar de desenhos, né? E as que escrevem, né? Que podem utilizar também da palavra, ou até mesmo, por que não, de uma operação matemática, né? Estamos aí, de repente, com o professor selecionando, né, de um número limitado de opções, porque senão o bingo seria muito longo, né, para que alguma criança pudesse preencher. Então, é importante o professor ter em mente que ele terá um número limitado, né, talvez de 15 a 20 opções, para que daquelas os alunos possam escolher ou para desenhar ou para escrever. Como eu dei o exemplo das operações matemáticas, o professor de matemática pode naturalmente colocar no quadro algumas operações, dadas aos graus de dificuldade daquele determinado ano, né? E aí, digamos, que ele coloque a continha 5 mais 2 e o aluno terá que criar no seu card a resposta 7, né? Se aquela for a opção dele. No caso, o professor colocaria talvez 12, né? Digamos, continhas, né? 12 operações matemáticas, e dessas 12, o aluno escolheria 6 respostas para colocar no seu card. E ali eles vão jogar e vão se envolver com mais uma atividade bem interessante. E para aqueles que são pequenininhos? Aí vai depender do universo, né, que você está trabalhando no seu conteúdo. A gente conta também com cores, né, sendo trabalhadas, ou de repente números, né, para os pequenininhos. Eles podem trabalhar dentro de um universo de animais, por exemplo, e aí, de novo, né, com um número limitado de opções, né, os pequenininhos podem ter um card com 3 espaços somente, e eles vão desenhar, né, os animais dentre aquele número limite que você terá que sortear para que eles possam brincar, né? Naturalmente, por que não, né? Os alunos também podem entrar aí com as sugestões, né? E isso naturalmente sendo negociado em sala de aula, né? O que também acreditamos ser espetacular, porque aí, de novo, né, essa participação ativa do aluno, contando com esse escolher dele, também é espetacular, porque isso genuinamente consolida, né, o aprendizado dele, né? E como uma terceira opção de atividade, lá vamos nós, né? Nós temos as histórias em quadrinhos, né? Ela requer uma preparação, mas que vai ser completamente na mão dos alunos, né? A turma, naturalmente,
pode escolher, né, o número de quadrinhos, e o professor pode também escolher qual o tema que será criado em cima desse tema, naturalmente, né? Como é que os alunos fariam, né, esses quadrinhos? De uma forma muito criativa e sendo muito estimulados para isso, né? O professor tem como revisitar algum tema ou, de repente, escolher uma data comemorativa, né? A gente conta com o aluno identificando alguma possibilidade de trabalhar uma memória, né? Ou, de repente, digamos, a gente está chegando aí no dia 12 de outubro, Dia da Criança. Que tal, em algum momento da aula, eles fazerem um quadrinho, né? Uma historinha em quadrinho de algum momento memorável, né? Ou daquilo que ele espera que seja, enfim, vai depender do que é que ser, né? Desse objetivo aí do professor. Que para isso o aluno poderia, para aqueles que ainda não escrevem, né? Ele pode fazer uma história contando com desenhos, né? Talvez uma tirinha de 2 campos, né? Para os maiores, uma tirinha de 3 campos, ou liberar o número de quadradinhos, por que não, né? Para que as crianças consigam se expressar ali, colocando no papel essa ideia natural de sequência. Por quê? Porque o bacana é depois eles poderem fazer toda essa parte do contar a historinha que ele criou para o outro. Ele pode, naturalmente, contar, né? Mostrar a sua historinha para a turma inteira, ou se vocês entenderem que seria melhor que eles fizessem mini grupos e aí eles fazerem um rodízio, né? Mais olhinhos atentos, né? Você conseguiria atrair para a história daquele aluno, que ao contar repetidamente, ele acabaria se apropriando mais ainda daquilo que ele está querendo transmitir, né? Então, naturalmente, para aqueles que já dominam a escrita, textos, né, podem ser inseridos nos quadrinhos, né? O que a gente sugere é que encontre-se, né, maneiras reais de que os alunos possam explorar, né, o conteúdo, né, e que eles possam, através dessa atividade, expor aquilo que eles aprenderam, né? E que, naturalmente, ao contar para o outro, aquilo se torne realmente parte integrante dessa consolidação, né? E dessa troca, porque ele vai participar entendendo que é uma criação dele que está sendo compartilhada, e ele vai também prestar muita atenção naquilo que o colega tem para dividir, né? Então, são essas 3 ideias por enquanto, porque agora a gente conta com a Bárbara entrando para fazer naturalmente uma descrição bem bacana de mais 3 ideias, viu? Vamos lá, Bárbara. Então, vamos lá. Seguindo essa mesma linha que a Simone né, apresentou, de algumas sugestões de atividades que envolvem os alunos e que eles podem praticar o conteúdo trabalhado, uma outra alternativa que a gente tem é o jogo da memória. Esse jogo da memória é um jogo simples, que todo mundo conhece, e nesse caso ele é interessante porque é uma atividade que requer também pouco preparo. Então, você não precisa preparar muitas coisas com antecedência, o que é preciso trazer para a aula são os cartõezinhos, né? E aí você pode... E os alunos vão produzir esse jogo. Então, essa é a parte mais interessante. Você escolhe o tema, por exemplo, se forem alunos que ainda não têm a escrita desenvolvida, eles podem fazer desenhos. Então, eles vão fazer 2 pares iguais, um par dos animais, né? Então, eles podem desenhar 2 cachorrinhos ou 2 gatos ou alguma coisa assim. Se eles já estiverem aprendendo alguma coisa da escrita, eles podem desenhar em um e no outro eles vão ter uma palavra. Se os alunos já estiverem mais desenvolvidos nesse aspecto, eles podem, por exemplo, trabalhar com perguntas e respostas. Então, em um cartão eles vão ter as perguntas, no outro eles vão encontrar as respostas.
e assim eles vão produzir. Você provavelmente, como professor, tem que guiar o que cada um vai fazer, então você pode instruir o que cada aluno vai fazer, e depois eles podem jogar em duplas, em grupos, e é uma oportunidade de revisar um conteúdo e praticar alguma coisa nova que eles estejam aprendendo. E serve também para diversos conteúdos, por exemplo, como a Simone citou anteriormente, pode ser feito com continhas, né? Em um caso ele tem a conta e no outro cartãozinho ele vai encontrar a solução, e assim eles vão jogando em duplas e fazendo essa interação entre si, que também é muito legal e muito interessante. Uma outra opção são as atividades de arte. Essas atividades elas podem ser usadas também em contextos diferentes, com conteúdos diferentes, e sempre é importante que a gente tenha um objetivo quando a gente for fazer alguma atividade nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente, se não for numa aula de artes e você estiver trabalhando alguma questão manual, essas atividades precisam estar inseridas dentro do conteúdo trabalhado. Então, se nós vamos falar dos animais, por exemplo, ou das classes dos animais, você pode proporcionar materiais, você pode dar materiais diferentes para os alunos criarem seus próprios animais, e depois, em terceiro momento, eles têm que compartilhar essa produção com a turma, explicar, descrever, e aí você vai guiar, né? Você pode guiar dizendo o que eles têm que falar, de repente o tamanho, a cor, descrever como é o material, ou então quais são os hábitos desse animal, onde ele mora, se ele é um animal, um animal carnívoro ou não, e aí ele pode apresentar e compartilhar essas informações com a turma, ou de repente com outros, com os pais, gravar um vídeo, são várias opções. O importante é que essa produção tenha um sentido dentro do processo de aprendizado. No programa TBS, nós temos uma caixa que a gente oferece para as escolas e para os professores com materiais variados. E também, ainda dentro do programa, a gente tem o SOS TBS, que é uma plataforma, os professores podem preencher com algumas dúvidas, e uma delas era sobre como usar esses materiais, né? Por exemplo, lá dentro da caixa, a gente deu umas esponjas grandes, em formatos diferentes, com formas geométricas, círculos, triângulos, quadrados, e aí um professor falou, como eu posso inserir isso na minha aula? E aqui é uma boa oportunidade de você usar esse tipo de material. Essas esponjas, por exemplo, elas podem ser usadas com a tinta para criar um robô, que pode ser um robô grande, num papel grande, e depois os alunos podem descrever esse robô, podem falar, por exemplo, o que ele faz, o que ele não consegue fazer como robô, ou descrever as partes do corpo, e se eles forem menores, de repente, as cores que eles usaram, quais foram as formas geométricas, contar essas formas geométricas, quantos círculos tem nesse robô, quantos quadrados, quantos triângulos, e a gente pode fazer essa atividade de perguntas e respostas, né, para ajudar e guiar a produção dos alunos, se eles forem menores. Então, a gente tem também umas folhas secas que podem ser usadas para, por exemplo, falar das plantas. O aluno pode fazer uma produção artística, né, uma atividade bem bonita, usando cores diferentes, e depois ele vai descrever as partes da planta, ou de repente o ciclo de vida de uma planta, ele pode representar isso num cartaz e numa pintura, e tudo isso pode ser feito nesse tipo de atividade. Você pode trazer os materiais, e assim, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode escolher os materiais e dar para os alunos e falar como eles podem usar, né? Então, é uma coisa mais guiada, ou uma coisa mais livre. Você diz, por exemplo, vocês vão ter que criar partes da cidade, né? Locais, hospital, escola, e aí você dá diversos materiais e eles vão usar a criatividade deles para que eles possam criar esses lugares. E depois eles vão descrever, ou de repente fazer uma dinâmica de fazer um mapa e visitar uma maquete e apresentar para a escola, para outros grupos, para os pais. É sempre importante, de novo, que essa produção final exista para que a atividade faça sentido. Então, o uso de materiais recicláveis também é muito válido nesse tipo de dinâmica, e isso é super interessante e envolve muitos alunos, eles gostam. Às vezes a gente pode acabar demorando mais dentro de uma aula para fazer esse tipo de trabalho, mas o resultado é muito interessante, eles gostam e eles se envolvem muito. Inclusive, é uma boa forma deles trabalharem questões de
de dividir com o outro, pegar um material emprestado, outras coisas podem ser trabalhadas também, né, nesse momento. E, por fim, uma outra sugestão que a gente trouxe são os trabalhos em grupo. Na verdade, todas as atividades sugeridas antes podem ser feitas em grupo, ou no final eles vão ter alguma relação com outros alunos, né? Porque eles vão apresentar, ou eles vão jogar juntos, ou eles vão compartilhar alguma experiência. Mas nesse caso, o trabalho em grupo é na execução mesmo. Eles têm que desenvolver essa habilidade, né, de trabalhar com os colegas, e também eles precisam se envolver em todo o processo. Se os alunos, essas atividades podem ser uma peça, ou apresentar um jornal para a escola, ou gravar, né, um jornalzinho, ou criar uma história em grupo, performar um diálogo para os alunos. E novamente, nós, como professores, vamos escolher qual vai ser a melhor forma de trazer essa atividade para dentro da nossa aula e de acordo com a faixa etária, com o perfil dos nossos alunos, com o conteúdo trabalhado. Então, por exemplo, se são crianças menores, provavelmente eles precisam de uma orientação mais detalhada, né, do que vai ser feito, qual vai ser o diálogo trabalhado, o que cada um deve dizer, qual é o papel de cada um. Se eles já são maiores, talvez eles não precisem de tanto. Você pode falar, vocês vão fazer uma peça sobre um assunto X, e aí eles vão desenvolver o roteiro, vão escolher como eles vão apresentar para a turma, e vão desenvolver os próprios diálogos, ou como eles vão contar a história, cada um vai contar uma parte da história, eles vão usar cartões, desenhos, enfim, e aí você vai escolhendo de acordo com o que você acha que se encaixa melhor no perfil da sua turma e dos seus alunos. Mas esse tipo de atividade, de apresentar, é muito interessante porque eles vão produzir, então eles têm que trabalhar em grupo e ver a opinião de cada um, aceitar, chegar em um consenso, produzir para então eles conseguirem chegar ao produto final, né, que é a apresentação em si. Então eles geralmente têm que ensaiar, praticar, então no caso, por exemplo, da língua inglesa, é uma ótima oportunidade, inclusive, de praticar a produção oral também. Mas isso serve para vários conteúdos, porque eles podem trabalhar em aulas de artes, história, muitas coisas podem ser feitas. Então, essas foram as 3 atividades, né, que eu trouxe, junto com as outras 3 que a Simone apresentou, e o nosso objetivo era compartilhar com vocês algumas ideias para essa reta final, porque chega no final do ano, a gente já fez tantas coisas, a gente já usou tantas opções que a gente já sabia, né, e parece que fica faltando alguma coisinha. Então, essas atividades são para sugerir que vocês encaixem dentro das aulas de vocês. A nossa ideia principal, como a Simone mencionou no início, é envolver os alunos e criar oportunidades para eles praticarem o que eles aprenderam. E uma coisa importante é sempre lembrar que qualquer atividade que você traga, por mais que seja divertida, legal e seja uma atividade extra, ela precisa estar inserida num contexto relacionado ao conteúdo que vocês estão trabalhando em sala e fazer parte do planejamento da aula. Então, inclusive, essas atividades, mais para o final do ano, elas podem servir como retomada para algo, né, uma revisitada no conteúdo que foi trabalhado lá no início. Mas ainda assim, não pode ser uma coisa solta. Você pode explicar que vai ser uma revisão e dar uma introdução, né, ao conteúdo, para então apresentar a atividade e aí sim ter um objetivo. Qual é o objetivo? Praticar o que foi dito, o que eles vão fazer com essa atividade. E aí tudo isso tem que ser pensado, se encaixar no seu planejamento e aí aproveitar, porque é divertido para eles e é muito gratificante para a gente ver os resultados que eles produzem, né? Então, a gente espera que essas dicas ajudem de alguma forma e que vocês se sintam à vontade para compartilhar, caso vocês usem alguma delas ou caso vocês tenham alguma outra. É sempre legal essa troca é muito válida e enriquecedora para todo mundo. E obrigada por assistirem às nossas sugestões, por ficarem aqui um tempinho com a gente. Obrigada. É isso aí, Bárbara. Também agradeço, né, a todo mundo que está assistindo. É um prazer muito grande poder estar aqui conversando sobre isso, conversando sobre as ideias que a gente pode ter e por que não dividi-las, né? Então, vocês podem utilizar o nosso comentário embaixo, de repente, né, Bárbara? Para poder
dividir com a gente, né? Como é que foi em sala, quando você implementou essa determinada ideia. Ou, olha, eu conhecia isso dessa forma, mas eu adorei saber dessa maneira e também fiz, e olha, ficou legal. Ou, de repente, se você quer explicação mais detalhada sobre alguma em específico, né? Então, acho que essa aproximação, né? Essa troca é bastante enriquecedora e a gente valoriza bastante. Então é isso, muito obrigada, né? E Obrigada, até mais. até uma próxima, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.